Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira aula de educação financeira. Hoje nós vamos entrar em um território, que ultrapassa, transcende aí a mera matemática financeira e toca, na realidade, na essência da nossa relação com o consumo, com os recursos, inclusive, do planeta e com a nossa própria felicidade. O tema da nossa aula aqui é consumo consciente, né? Veja, vivemos numa sociedade que elevou o consumo a uma categoria de virtude nacional, né? Nós somos, na realidade, é, constantemente bombardeados por mensagens que nos dizem que a felicidade está no próximo produto, né? Que o nosso valor como indivíduo é medido por nossa capacidade de adquirir, né? E que o crescimento econômico infinito, né? Em um planeta finito, é, é não apenas possível, mas desejável, né? Essa narrativa que nós somos bombardeados constantemente vem mostrando, na realidade, alguns problemas, né? Porque se a gente reparar, dentro dessa narrativa que nos faz consumir de forma desenfreada, né? Que faz com que nós acreditemos que é o consumo que nos deixa feliz, vem na realidade trazendo grandes problemas. Esse tipo de narrativa vem trazendo grandes problemas para a sociedade. Por que eu digo isso? Nunca antes nós vimos aí, né, níveis tão altos de endividamento, né, o endividamento das pessoas, das famílias, né? Hoje, mesmo no que se refere ao meio ambiente, o consumo desenfreado acaba impactando nessa questão ambiental. Vivemos aí numa epidemia de ansiedade e de vazio existencial, mesmo entre aquelas pessoas que possuem vários bens. Então veja, nessa aula nós não vamos simplesmente aprender a gastar menos, nós vamos explorar a arte de viver mais. O consumo consciente não é sobre privação, né? Sobre não comprar coisas que nós desejamos, mas o consumo consciente se conecta, na realidade, ao alinhamento entre os nossos gastos e os nossos valores mais profundos, né? O consumo consciente se conecta, né, em fazer escolhas adequadas, pensando também na saúde do planeta em que habitamos. Então, ao longo dessa nossa jornada hoje, nós vamos examinar os mecanismos psicológicos que nos levam a comprar, muitas vezes, aquilo que a gente não precisa, com um dinheiro que nós não temos e muitas vezes para impressionar pessoas que não nos importam. Então, veja, o marketing hoje, a publicidade, ela acaba moldando esses dois elementos, né? Marketing e publicidade, acaba moldando nossos desejos de maneira frequente, sem que a gente perceba. Então, hoje nós vamos trazer aqui um olhar muito mais profundo, né, e analisar os impactos positivos do consumo consciente que nos faz, na realidade, a ter uma tomada de decisão na questão da compra muito mais assertiva, ok? Então prepare-se aí para uma aula que pode mudar não apenas a sua relação com o dinheiro, mas a sua visão sobre o que realmente importa na vida. Que nós possamos sair desse nosso encontro não apenas como consumidores mais inteligentes, mas como seres humanos mais plenos e conectados com o que verdadeiramente traz
significado à nossa existência. Então, para que a nossa exploração do consumo consciente seja tanto filosófica quanto prática, eu estabeleci aqui 4 objetivos bem claros que vão funcionar, na realidade, como um guia no nosso aprendizado. Então, os objetivos do nosso encontro hoje primeiro, identificar aí, né, compreender e desenvolver um olhar de detetive sobre a nossa própria psicologia consumista. Entenda que gatilhos de consumo impulsivo são como minas terrestres emocionais espalhadas em nosso caminho diário. É, esses gatilhos que nós precisamos compreender, e é um dos nossos objetivos da nossa aula, pode inclusive ser estados emocionais como tédio, ansiedade, solidão, que nos faz comprar por impulso. Então nós precisamos entender esses gatilhos. Fora que é importante também entender o impacto dos contextos sociais que faz com que a gente compre por impulso. Né? E um ponto importante também na nossa aula de hoje é que é interessante a gente entender a diferenciação entre necessidade real e um desejo criado pelo mercado. Essa talvez seja a competência mais fundamental do consumo consciente. Porque em uma economia de atenção, onde bilhões de dólares são investidos anualmente, né, para nos criar desejo, desenvolver, né, a capacidade de discernimento entre o que é desejo e o que é uma necessidade real, desenvolver essa capacidade de discernimento é um ato de resistência cultural. Necessidades reais, elas são universais e elas estão relacionadas à nossa sobrevivência e bem-estar básico, como alimentação, abrigo, saúde, conexão humana. Agora, a gente precisa diferenciar necessidades básicas de desejos criados, que são construções sociais frequentemente implantadas em nossa psique por mecanismos sofisticados de marketing que nos convencem de que produtos ou serviços específicos são essenciais para a nossa felicidade ou para a nossa identidade. Então, dominar essa diferença nos liberta da tirania do preciso ter algo. E um ponto importante também no nosso encontro é referente aí a conhecer técnicas, né, de compra eficiente. Então a gente vai aí bater um papo sobre técnicas, né, de como comprar de uma forma mais consciente. Por quê? Porque é interessante sim ter o conteúdo teórico, mas é fundamental que você saiba como aplicar esse conteúdo teórico no seu dia a dia. E finalmente, nós vamos evoluir no nosso papo aqui do nível transacional de compras individuais para o nível transformacional, né, no nosso padrão de vida. Eu quero te falar também sobre algo muito importante quando a gente fala de consumo consciente, que é o consumo sustentável, que não se refere apenas a uma dimensão ecológica, mas a sustentabilidade de 3 dimensões. Né? A dimensão pessoal, para não comprometer o nosso bem-estar físico, a dimensão social, então esse consumo sustentável precisa considerar o impacto das compras também no meio ambiente, e vamos trabalhar também a compreensão de como que o consumo impacta também no nosso meio social, ok? Esses objetivos juntos formam aí um caminho de emancipação progressiva da escravidão do impulso pela compra, né? A gente vai sair, né, dessa escravidão do impulso
pela compra desnecessária para a liberdade de escolha consciente. Né? Eu espero que nós possamos sair do nosso encontro aqui tendo uma visão clara que o consumo predatório ele pode ser negativo não só para nós como indivíduos, mas também para o meio em que vivemos. Então, para que a gente verdadeiramente domine aí, o assunto consumo consciente, nós precisamos primeiro compreender as forças psicológicas profundas que moldam o nosso comportamento de compra. A psicologia do consumo, ela revela que nossas decisões de compra raramente são tão racionais quanto gostaríamos de acreditar. Pelo contrário, as nossas compras, elas muitas vezes, o nosso consumo, elas são, aliás, influenciadas por um complexo emaranhado de tendências, né, cognitivas, de impulsos emocionais e mecanismos aí que foram amplamente e são amplamente utilizados pelo marketing moderno. Vamos agora explorar os 4 principais gatilhos, né, psicológicos que tornam o consumo impulsivo, né, uma força tão poderosa nas nossas vidas. Então veja, a compra por impulso ela representa talvez o desafio mais imediato ao consumo consciente. Neurologicamente, as compras por impulso elas ativam os mesmos circuitos de recompensa no cérebro que outras formas de gratificação instantânea. Quando nós vemos algum objeto que desejamos, o nosso cérebro, olha que interessante, o nosso cérebro ele libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, criando na gente uma sensação quase que irresistível de que nós devemos possuir determinado objeto quase que de forma imediata. Esse mecanismo, essa dopamina, ela era, na realidade, adaptativa no nosso passado evolutivo, quando a gente precisava buscar aí, comida. Então, antigamente, os nossos antepassados tinham aí muitas vezes uma descarga de dopamina no cérebro, mas no sentido de desejar algo que realmente era necessário. O problema é que, com os estímulos do meio em que nós estamos inseridos, muitas vezes, essa descarga de dopamina torna-se profundamente disfuncional num ambiente onde existe aí, já todo um recurso, mas que o mercado, as estratégias de marketing nos estimula, sabendo que o nosso cérebro será impactado, para fazer uma compra, muitas vezes, desnecessária. Então, veja, a indústria do varejo, por exemplo, investe bilhões de dólares anualmente para melhorar os ambientes físicos ou digitais para que haja um estímulo em nossa mente que nos leve a comprar. Então, veja, existe uma estratégia muito bem pensada desde o meio ambiente, por exemplo, a loja, que ela é ambientada para nos estimular, até mesmo mensagens de sites, tudo isso é muito estratégico e pensado para fazer realmente a gente consumir. E veja, a compra emocional, ela revela, como essa compra emocional revela frequentemente como nós usamos o consumo como, na realidade, uma ferramenta de regulação emocional. Compramos muitas vezes para celebrar. Eu jogo para minha mente algo do tipo, eu mereço isso, eu mereço comprar isso. Muitas vezes compramos também para consolar um estado emocional. Estou triste, se eu fizer a compra de algo, eu vou me sentir feliz.
Às vezes compramos de forma emocional, até mesmo para aliviar o tédio. Tô sem fazer nada, vou comprar algo. Ou às vezes nós até compramos, sem perceber, para preencher vazios existenciais. A gente pensa, bom, se eu tiver se eu tiver tal objeto, finalmente eu me sentirei realizado. Então veja, essa conexão entre emoção e consumo, ela é tão poderosa que pesquisas mostram que pessoas tristes estão dispostas a pagar mais por um produto do que pessoas que estão no estado emocional mais equilibrado. O problema fundamental é que a satisfação gerada pela compra emocional, notoriamente, é superficial. Porque o prazer ele é momentâneo e ele geralmente, quando eu compro de forma emocional, me gera um prazer momentâneo, né? Por isso superficial, porque ele desaparece aí em horas ou mesmo dias, né? Depois da compra. E o pior, quando a gente realiza uma compra de forma impulsiva, frequentemente ainda vem aquele sentimento de culpa ou arrependimento. Então veja, a influência social talvez seja um dos gatilhos aí, né, que opera através do nosso é, do nosso profundo desejo de pertencimento. Essa influência social, ela age nesse nosso desejo de pertencimento social, de modo a fazer com que a gente compre muitas coisas, até para impressionar pessoas que são irrelevantes para o nosso objeto, aliás, para o nosso objetivo maior de vida. Então, hoje as pessoas elas não consomem apenas para sobreviver. Muitas vezes elas consomem para comunicar aí uma identidade ou uma posição social. E essa dinâmica de influência social, ela é amplificada também nas redes sociais, onde a ostentação e a comparação social se tornaram aí quase que esportes nacional. Existe ainda, quando existe esse comparativo, devido às influências sociais, existe ainda um sentimento muitas vezes interno, que é o medo de ficar fora ou o medo de ficar para trás de uma tendência, de uma modinha, que muitas vezes esse medo de ficar para trás, esse medo de ficar fora de uma tendência, nos leva a adquirir produtos, experiências, estilo de vidas, né? Não porque a gente genuinamente deseja, mas porque nós não suportamos a ideia de sermos percebidos como inferiores ou excluídos. O consumo se torna, né, uma linguagem hoje através da qual nós negociamos nosso lugar na hierarquia social, mesmo quando essa negociação compromete o nosso bem-estar financeiro e psicológico. Então a publicidade, o marketing, eles constituem hoje um sistema de engenharia social que orquestra de forma sistemática vários gatilhos que nos fazem comprar por impulso. A publicidade moderna, ela vai muito além de simplesmente informar, mostrar, apresentar um produto. A publicidade moderna, ela cria significados, associações emocionais e promessas de transformação que a gente acaba acreditando. E através da repetição massiva de storytellings, de narrativas emocionais, de posicionamento estratégico, o marketing ele nos convence de que certos produtos não são meros objetos, mas soluções para nossa ansiedade, para nossa aceitação social, para nossa realização pessoal. Então, a sofisticação hoje da neurociência, que é aplicada no marketing, significa que muitas dessas mensagens que nós somos impactados, pelas quais nós somos impactados, né, contornam a nossa crítica racional e falam diretamente com os nossos desejos e medos mais primitivos. Então, compreender
esses mecanismos psicológicos não é sobre desenvolver aí, né, uma relação de afastamento do consumo. Não, compreender todos esses mecanismos psicológicos faz com que a gente cultive a consciência necessária para a gente recuperar nossa autonomia de decisão. Quando reconhecemos que a urgência de comprar aquele produto específico é frequentemente fruto psicológico criado por forças que entendem nossa mente melhor que nós mesmos, nós ganhamos aí o poder de fazer uma pausa, respirar e nos perguntar: isso é realmente importante para mim ou eu estou apenas respondendo a programações externas? Então, a jornada rumo ao consumo consciente começa com esse essa nossa ação de autoconhecimento. Então, a coragem de examinar honestamente o que realmente nos motiva a consumir e a disposição de assumir aí o controle consciente sobre essas forças externas, né, faz com que nós consigamos, né, ser um cidadão mais consciente, ok? Agora, na essência da prática do consumo consciente, reside aí uma distinção aparentemente simples, mas profundamente transformadora, que é a nossa capacidade de diferenciar com clareza entre o que é necessidade real e o que é um desejo criado. Dominar essa distinção é como adquirir um filtro que nos permite navegar pelo mundo do consumo sem ser arrastado por suas correntes mais enganosas. Esta não é uma habilidade, saber distinguir entre necessidade e desejo, não é uma habilidade meramente intelectual, mas uma competência prática que requer desenvolvimento contínuo e aplicação consciente. Vamos explorar um pouco as características que distinguem esses dois elementos, né, que nos levam a consumir. Bom, a primeira compreensão que nós precisamos ter é que necessidades reais são fundamentos, são elementos universais do bem-estar humano que transcende cultura e época histórica. Então, por exemplo, a alimentação como necessidade refere-se à nutrição adequada para sustentar a saúde física. Isso, né, essa necessidade básica, ela é assim em todas as culturas. Nós precisamos nos alimentar. Agora, o que acaba acontecendo? O mercado, o marketing, né, faz com que uma necessidade básica, que é, por exemplo, se alimentar, né, seja vendida para a gente como algo que nos gera desejo. Por exemplo, quando a gente é impactado por comerciais, né, de experiências gastronômicas, aquele lanche maravilhoso que aparece na tela, tudo isso já faz com que nós saiamos da questão da necessidade básica de se alimentar e entre na esfera do desejo. A moradia como necessidade básica significa a gente ter basicamente um abrigo seguro, né? Um abrigo adequado, né? Agora, o marketing vende para a gente uma ideia que cria desejo, que é a gente ter uma residência, uma casa, como símbolo de status. Se vestir, o vestuário necessário, o vestuário é uma necessidade básica, porque ele nos protege do clima, ele permite uma participação social básica, só que aí o marketing pega essa necessidade básica, mexe com a nossa mente, né, e cria desejo por produtos desnecessários, como por exemplo, eu não preciso constantemente renovar meu guarda-roupa para acompanhar as tendências da moda. Então veja, os gastos essenciais com saúde, educação e transporte refere-se aos investimentos mínimos necessários para manter o funcionamento físico, o desenvolvimento intelectual e a mobilidade básica. Não confunda com versões premium ou luxuosas que nos fazem consumir
em demasia. Então, o que todas as necessidades reais compartilham entre si é a sua relação com a sobrevivência, segurança e dignidade humana fundamental. As necessidades básicas, elas são relativamente estáveis ao longo do tempo. Nós precisamos sim comer, morar, nos vestir, né? Tanto quanto nós precisávamos há 10 anos atrás, precisamos hoje, mas de forma consciente, ok? Agora, quando satisfazemos nossas necessidades reais, nós experimentamos uma sensação de suficiência e paz. Agora, desejos criados em contraste com necessidades reais, os desejos criados, eles são construções sociais e psicológicas que emergem de contextos culturais e econômicos específicos. O status como motivador de consumo refere-se à aquisição de bens que supostamente sinalizam nossa posição social. A moda como desejo cria a ilusão de que nós precisamos constantemente renovar nosso guarda-roupa para permanecermos socialmente relevantes. A publicidade, ela é a máquina que sistematicamente transforma desejos em necessidades percebidas, conectando produtos e aspirações profundas de felicidade à aceitação e realização. O consumo por impulso, ele representa a versão mais pura do desejo desconectado da necessidade. A compra motivada pelo momento, pela emoção passageira, pelo prazer imediato, ela acontece por desejos criados por um sistema. Então, veja, desejos têm como características, né, interessantes, tá? Que é justamente querer vender para a gente a ideia que nós somos socialmente aceitos, né? Que nós precisamos de um determinado objeto, que nós precisamos, né, de algo para preencher, né, de felicidade a nossa alma. Cuidado com esses estímulos. E entenda que a linha entre necessidade e desejo é intencionalmente borrada. Essa linha que separa, né, desejo e necessidade, ela é intencionalmente, né, borrada pela economia de consumo. O que o mercado quer é realmente nos confundir. O que começa como luxo, como o ar-condicionado, um carro, como um smartphone, com um monte de câmeras, né, rapidamente se transforma em uma necessidade através de processos de normalização social e também de obsolescência programada. As coisas são feitas hoje para durar pouco, né, justamente para estimular a gente a comprar mais. Então veja, existe aí, né, uma estratégia muito bem articulada para fazer com que a gente, né, acredite que um objeto de luxo é uma necessidade básica, quando na verdade não é. Porque desejamos não apenas objetos, mas a identidade, a experiência que acreditamos que esses objetos vão proporcionar a gente. Então, desenvolver a capacidade de discernir entre necessidade e desejo requer que nós façamos perguntas incômodas antes de fazer qualquer compra. Então, antes de fazer qualquer compra, para você realmente adquirir a capacidade de distinguir o que é necessidade e desejo, é importante que você se faça algumas perguntas. Então, vamos lá. Quando você for comprar algo, se questione. Se questione. Tá? Faça uma pergunta do tipo: eu realmente preciso disso? Ou é apenas um desejo? Uma outra pergunta interessante que você pode fazer para distinguir desejo de necessidade, né? Uma pergunta simples do tipo: se ninguém jamais visse que eu
comprei tal objeto, eu ainda compraria? Vou repetir. Se ninguém jamais visse que eu possuo, que eu tenho um determinado objeto, eu ainda compraria? Essas perguntas nos levam a respostas reflexivas. Outra pergunta que você precisa fazer para você, para distinguir, antes de comprar algo, se aquilo é desejo ou necessidade, uma pergunta básica que é: como minha vida seria diferente daqui a 6 meses se eu não fizesse essa compra? Então, se eu não comprar algo hoje, o que muda na minha vida daqui a 6 meses? Esse gasto que eu quero ter, está alinhado aos meus valores mais profundos? Então, veja, essa prática de se questionar, essa prática de questionamento, não tem como objetivo eliminar todos os desejos da nossa vida. Os desejos, na realidade, são parte natural da experiência humana e podem ser fontes legítimas de prazer, e também, desejos podem ser fontes de significado. O objetivo com o questionamento é trazer consciência para nossos desejos, permitindo que a gente escolha de forma consciente. Então, quando nós dominamos aí essa distinção entre necessidade e desejo, transformamos nosso relacionamento com o consumo. Nós saímos daquele consumo passivo para um consumo ativo. A gente sai do consumo impulsivo para um consumo intencional. A gente sai daquele consumo alienado pela mídia para um consumo alinhado com nossas verdadeiras aspirações, valores. Essa é a essência do consumo consciente. Não é você rejeitar o consumo, não comprar. Não. O consumo consciente é a elevação, é uma elevação da prática de se adquirir algo. Ok? Agora, dominar a teoria do consumo consciente é apenas o primeiro passo, tá? A verdadeira transformação, ela ocorre quando nós traduzimos essa compreensão em práticas concretas que podemos aplicar em nossas decisões de compra do dia a dia. Por quê? A teoria ela é muito bonita, mas na prática a gente não pode esquecer que constantemente existem gatilhos que nos levam ao consumo impulsivo. Promoções e liquidações, a pressão social, a facilidade de crédito, essa publicidade agressiva, as emoções momentâneas, pequenas compras recorrentes que podem levar à falsa crença de alegria. Então, é complexo a gente muitas vezes colocar a teoria em prática, porque existem vários gatilhos, mecanismos que nos levam aí ao consumo impulsivo, ao consumo desenfreado. Por isso que é importante a gente entender e colocar em prática técnicas anti-impulso, que são técnicas, na realidade, que não são dicas de economia, mas que são ferramentas psicológicas poderosas que nos ajudam a criar um espaço entre o impulso e a ação, entre o desejo imediato e a escolha consciente. Vamos falar um pouquinho aí sobre algumas técnicas, algumas estratégias, que elas são transformadoras no seu comportamento de consumo. Primeira história. É fundamental para que você tenha um consumo consciente que você tenha, quando vai comprar alguma coisa, por exemplo, no mercado, é importante que você tenha uma lista de compras. A lista de compras é muito mais do que um simples auxílio de memória. A lista de compra é um instrumento de soberania cognitiva sobre nossos impulsos consumistas. Quando nós entramos em um ambiente de varejo, numa loja, sem uma lista definida, nós nos tornamos vulneráveis ao que os psicólogos chamam de decisão por estímulo. Nós compramos o que vemos, não o que realmente a gente precisa. A lista, ela funciona
como um contrato que nós firmamos com nós mesmos para sermos racionais no momento da compra. A eficácia máxima da lista de compras ela é alcançada quando nós elaboramos, né, essa lista no momento de clareza mental, longe das influências do ambiente de compra. Né? E é fundamental que quando nós tenhamos uma lista de compras, que é importante fazer, uma técnica fundamental para o consumo consciente, né? É fundamental que, na medida que eu faço uma lista, que eu me comprometa em seguir aquela lista de compras. Porque eu fiz essa lista de compras, né, de uma forma clara, objetiva, longe, né, daquele ambiente de consumo. Inclusive, pesquisas mostram que compradores que utilizam listas, né, compradores que usam listas, né, consistentemente gastam entre 20% e 30% menos do que, né, aqueles consumidores que não utilizam listas. Então, vai comprar algo, vai ao mercado, faça uma lista. Outra técnica muito legal é a regra das 24 horas. Né? A regra das 24 horas é possivelmente a técnica mais poderosa, uma das técnicas mais poderosas contra as compras por impulso. É. O princípio por trás dessa regra é simples. Veja, para qualquer compra não essencial acima de um determinado valor, cada pessoa define, o valor conforme a sua realidade financeira, você se comprometerá a esperar 24 horas antes de efetivar a compra. Esse intervalo de tempo, né, cria um espaço psicológico crucial onde a urgência artificial do preciso ter agora, né, essa urgência mental, né, ela vai diminuir, permitindo que o nosso cérebro racional avalie a decisão sem a interferência do calor emocional do momento. Neurologicamente, essa pausa antes de comprar permite que o nosso cérebro, né, assuma, né, o controle pelo assuma o controle do nosso impulso emocional agindo de forma mais racional. Muitas pessoas descobrem que após 24 horas, né, o desejo pela compra desapareceu completamente, revelando que era apenas um impulso passageiro. Então veja, coloque em prática a técnica das 24 horas, a regra, né, das 24 horas. Então, determina aí para você. Bom, todo e qualquer objeto que eu quiser comprar, né? Toda e qualquer coisa que eu quiser, né, comprar acima de R$ 50, eu vou esperar 24 horas antes de efetivar realmente a compra. Você vai ver que essa técnica vai te ajudar muito, né, a controlar o impulso pela compra. Né? Outra técnica muito interessante é sempre se questionar antes de fazer uma compra. Aquela pergunta básica, né? Aquela pergunta, eu preciso disso ou eu quero? É um exercício de honestidade que nós devemos praticar antes de cada compra significativa. Esta questão aparentemente simples força a gente a uma pausa reflexiva que interrompe o piloto automático, né, do consumo. A chave, o segredo, na realidade, dessa técnica é você ser honesto com você, porque muitas vezes nós descobrimos, né, que categorizamos o querer como precisar. Então, veja, na medida que você vai fazer uma compra, seja honesto com você, faça a perguntinha: eu preciso disso ou eu quero? Isso vai aí te ajudar a separar, né, compras que você precisa realmente daquelas compras, né, que são só um desejo superficial. E outra técnica interessante é sempre faça uma análise de custo-benefício. Quando a gente analisa, né, o custo-benefício de um produto, isso acaba elevando a nossa decisão de compra, né,
saindo do nível emocional para o nível estratégico. Essa técnica de analisar o custo-benefício de um produto envolve você examinar sistematicamente o valor real de um produto ou serviço, né? E refletir, né, se realmente aquilo, né, vale a pena ser adquirido. Então, por exemplo, vi lá um casaco, né, de, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vou comprar um casaco que eu vi numa promoção e ele tá R$ 300. Tá. Vamos analisar o custo-benefício disso? Quantas vezes você acha que vai usar o casaco durante um ano? Esse casaco eu vou usar ele por pelo menos 30 vezes no ano. E esse casaco, né, tenho certeza, ele vai durar pelo menos, pela qualidade dele, né? Ele vai durar pelo menos 5 anos. Olha que legal essa análise de custo-benefício. Então eu vou comprar um casaco que custa R$ 300, né? Eu vou usar ele 30 vezes por ano, né? Se eu utilizar esse casaco por 5 anos, significa que, né, cada vez que eu usar esse casaco que me custou R$ 300, eu vou estar gastando aí R$ 2. É um custo-benefício legal. Agora, olha a comparação. Vou comprar uma roupa para uma festa. Vou comprar, por exemplo, um vestido para uma festa. Esse vestido custa R$ 200. Quantas vezes eu vou usar esse vestido? Uma única vez. Então, o custo por uso é de R$ 200. Será que vale a pena? Outra abordagem, né, dessa análise de custo-benefício é você analisar o custo de oportunidade. Por exemplo, vou comprar um smartphone de R$ 10.000. Legal. Bom, com esses R$ 10.000, o que mais eu poderia fazer? Eu poderia investir esse dinheiro. Esse dinheiro, em um ano, iria me render tantos reais. Olha que legal. Você fez uma análise. E aí, com essas análises, você consegue, né, tomar uma decisão mais assertiva. Ok? Outra técnica legal é você se utilizar da compra planejada. A compra planejada, ela transforma o consumo de uma atividade reativa para uma prática proativa. Em vez de você comprar quando o desejo surge, a compra programada envolve pesquisar antecipadamente, né, produtos que você quer e comparar com outras opções. Veja, estudos mostram que compradores que utilizam aí a compra planejada pagam em média de 15 a 20% menos pelo mesmo produto. Mas a compra planejada tem um outro benefício, tá? Ela transforma o processo, né, de compra, né, numa experiência mais satisfatória e empoderadora. Por quê? Porque a compra planejada ela nos coloca, né, no controle da situação. Então veja, essas técnicas aqui não servem só para você economizar, tá? Essas técnicas elas servem na realidade, né, para você tomar o controle do seu gasto. E por consequência, controlar a sua grana. Outras técnicas interessantes, outras atitudes legais que você pode ter tá? Desativa aí as notificações do celular daqueles aplicativos de compra. Evita ir em locais que você sabe que você vai ser estimulado à compra. Entenda que juntas essas técnicas, essas dicas, essas atitudes, elas formam um sistema de defesa multicamada contra o consumo inconsciente. Elas nos ajudam, na realidade, a cultivar essas técnicas ajudam a cultivar o que os psicólogos chamam, né, de metacognição, né? Que significa o quê? A capacidade de observar e regular nossos próprios processos de pensamento e decisão. Com prática consciente, essas técnicas elas deixam de ser exercícios
conscientes e acabam se tornando hábitos automáticos que nos protegem continuamente das armadilhas aí do consumo impulsivo, né? Então, entenda que o consumo consciente, né, ele é fundamental e na medida que você começa a adotar o consumo consciente, naturalmente você vai observar que o seu consumo naturalmente vai evoluir para um consumo sustentável. O consumo sustentável é, é reconhecer que cada decisão de compra é um voto pelo tipo de mundo que a gente quer habitar. Então veja, a redução do consumo impacta em questões sociais, impacta em questões ambientais. Por isso que tudo começa com consumo consciente, que está ligado ao indivíduo, e, de forma natural, pode evoluir para o consumo sustentável, onde você começa também a ter uma preocupação em ter um consumo no sentido, né, de pensar no meio ambiente, em causas sociais. Isso é muito legal. Né? Por quê? Porque a gente começa a sair muitas vezes só do benefício individual, indo, né, e pensando, no benefício coletivo. Então, quando adotamos aí o consumo sustentável como prática, nós acabamos, né, que a gente, né, descobre que quanto menos consumimos, quanto menos gastamos de forma inconsciente, mais recursos nós vamos ter para aquilo que verdadeiramente importa. Né? E quanto mais alinharmos nosso consumo com os nossos valores, mais as nossas compras elas vão se tornar expressões autênticas de quem realmente a gente é e que mundo a gente quer ajudar a criar, ok? Bom, agora a gente chega, né, num momento importante que é a nossa atividade. Tá? Eu sempre digo o seguinte, a teoria ela é fundamental, mas é importante que você pratique algumas atividades que são sugeridas para que você coloque aí esse conceito, essa teoria em prática. Então eu vou deixar aí para você uma atividade, né? O objetivo dessa atividade é fazer com que você analise, né, os seus hábitos, ok? É importante que você tenha essa proatividade de fazer as atividades, de realizar aqui, né, o download dos materiais de apoio, para que você realmente comece a sedimentar, a concretizar o conhecimento na sua vida. E ao finalizar aqui essa aula, eu quero que você leve consigo não apenas técnicas e conceitos, mas eu quero que você saia daqui com uma nova forma de olhar cada decisão de consumo. Né? Que você possa transformar aí o ato de comprar, de uma simples transação econômica automática, em uma prática de autoconhecimento, né? De expressão consciente do mundo que você deseja criar. O consumo consciente não é um destino a ser alcançado, mas é uma jornada contínua de reflexão, de aprendizado, de aperfeiçoamento. Porque cada decisão consciente é um voto pelo tipo de vida que nós queremos viver e pelo tipo de mundo que nós queremos habitar. Ok? Então, faça as atividades, tente colocar os conceitos em prática. Nos vemos na próxima e professor Igor Assis por aqui, que alegria!